Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Após 34 programas, 92 convidados, 1.394 minutos de perguntas e respostas, mais de 3.300 views nas redes sociais e cerca de 1.053 xícaras de café tomadas juntas ou separadamente, o nosso programa pergunta: você sabe o que significa a palavra advocacy? E para falar desse tema tão especial que mereceu o nome do nosso programa, nós trouxemos as seguintes organizações e seus representantes que são da prateleira de cima, como diriam os antigos. Representando o Instituto Alana, Pedro Afonso Duarte Artung. Ele é advogado, doutorando em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito na Alemanha, coordenador da Clínica de Direitos Humanos na USP, advogado do Núcleo de Defesa do Instituto Alana, que é uma ONG atuante na promoção e defesa dos direitos da criança. E representando a Pulso Público Consultoria, o Marcelo Issa, advogado, com especialização em políticas públicas pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é mestre em ciência política pela PUC de São Paulo e MBA em relações governamentais pela Fundação Getúlio Vargas. Foi assessor na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, é professor do curso Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, cofundador e coordenador do movimento Transparência Partidária. E representando o Child Fund Brasil, Gerson Pacheco, administrador de empresas com MBA em Finanças em Boston e extensão em Lean Six Sigma, em Dallas, nos Estados Unidos. Trabalhou na Xerox do Brasil por 31 anos, onde gerenciou ações de estratégia, marketing e controles. E há 13 anos é o diretor nacional do Child Fund Brasil. Antes de começar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer aqui meu amigo Gerson Pacheco, que também está aqui conosco pela primeira vez, nos honrando aqui com a sua presença. Obrigado, Gerson. Prazer. O Marcelo, que está aqui conosco também, obrigado pela sua participação aqui conosco no programa. E o Pedro. Obrigado, Muito obrigado. Pedro. Prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é nosso. Obrigado. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para todos vocês, e começando aqui pelo Gerson. Assim, antes de começarmos cada uma pergunta especificamente, cada um de vocês falasse sobre as suas organizações. São organizações que a gente poderia chamar de organizações humanitárias, organizações de advocacy, não é isso? O que é o Child Fund Brasil? Então, James, primeiramente é um prazer estar com você, um grande amigo. E nós somos uma organização há 80 anos no mundo. Nascemos na proteção da criança, naquela época com sede nos Estados Unidos, mas atuando na Ásia. Nós, então, trabalhamos com criança, adolescente, jovens, família e comunidade. E no Brasil, nós estamos aqui em Minas há 52 anos. Começamos o nosso trabalho no Jequitinhonha e éramos chamados de Fundo Cristão para Criança, hoje chamamos Child Fund Brasil ou Fundo para Crianças. Em Minas, então, nós começamos no Jequitinhonha, depois expandimos para o Nordeste, toda a região do Nordeste, e nós trabalhamos realmente na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. E a Pulso Público Consultoria? Eu acho que para falar da Pulso Público eu preciso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu me formei em Direito e também em Ciências Sociais e fui estabelecendo uma carreira sempre nessa interlocução entre a sociedade civil e o poder público. Então tive uma passagem pelo governo, trabalhei em algumas organizações do terceiro setor e desde mais ou menos 2011 para cá eu venho trabalhando com isso que hoje é denominado relações governamentais, relações institucionais, advocacy, lobby. Trabalhei primeiro em São Paulo, depois em Brasília, atendendo fundamentalmente grandes associações setoriais e companhias multinacionais nesse relacionamento com o poder público. Em função dessa experiência anterior no campo social, eu identifiquei que essa balança da participação política sistematizada, ou seja, dessa interlocução mais profissional com o governo, estava muito desequilibrada, pendendo desfavoravelmente para as organizações do campo social, porque as grandes empresas e as grandes associações setoriais já se valem
há alguns anos dessa metodologia e dessas ferramentas, inclusive de recursos humanos bem preparados para defender seus interesses perante o poder público, ao passo que as organizações do campo social ficam nessa posição de desvantagem. Então, em função desse diagnóstico e também de um certo desconforto pessoal em atender determinados segmentos da economia, que em geral são muito deletérios para a saúde das pessoas ou para o meio ambiente, resolvi empreender há pouco mais de 3 anos e fundei a Pulso Público, que é uma consultoria em advocacy voltada a organizações do terceiro setor. E o Instituto Alana? O Alana é uma organização que atua desde 1994 pela promoção e defesa dos direitos da criança. Nossa missão é honrar a criança, ou seja, colocá-la em primeiro lugar nas preocupações da família, da sociedade e do Estado. Nós temos diferentes programas, como, por exemplo, o Criança e Consumo, que trabalha as relações da criança com o consumismo, evitando que a gente desenvolva hábitos materialistas desde a infância. O Território do Brincar, que estimula a brincadeira livre e criativa desde pequeno também em todas as crianças no Brasil e no mundo. E o programa Prioridade Absoluta, por exemplo, que busca a efetivação jurídica desse conceito constitucional de colocar a criança em primeiro lugar nas políticas públicas, no orçamento público, em todas as esferas de atuação da sociedade e do poder público. E para isso, a gente se utiliza de ferramentas como a comunicação. Então, a gente faz filmes, documentários. O Começo da Vida foi um documentário que a gente lançou e hoje alcançou vários países no mundo. E, por exemplo, estratégias de advocacy, que é levar nossas causas para o poder público, incidir politicamente nas esferas de tomada de decisão, seja em Brasília, seja nos estados ou municípios pelo Brasil. Ou seja, todos são de uma atuação muito na linha de frente, de uma forma bem abrangente, né, assim, em termos de geográficos e também de penetração na sociedade e no próprio governo, né? Agora, eu queria perguntar aqui para o Marcelo, você falou aí da sua experiência, qual que é a diferença? Porque a gente ouve falar em advocacy, ouve falar em lobby, são duas palavras que não são portuguesas, né? São duas palavras inglesas, e às vezes se ouve falar meio um pouco mal de lobby, né, Marcelo? Qual que é a diferença entre advocacy e lobby? Seria só o ambiente onde elas normalmente aparecem? Pois é, a literatura se divide a respeito e tanto um conceito quanto o outro ainda estão em construção, não só no Brasil, mas no mundo. Aliás, Marcelo, desculpa te interromper, só para fazer aqui um comentário bem rápido. Porque normalmente quando se fala em lobby, nós associamos a atuação das corporações. Quando fala em advocacy, das organizações da sociedade civil, né? Só para talvez facilitar um pouco ali para o pessoal que nos acompanha. Essa é uma das linhas teóricas, então você resumiu perfeitamente. Uma parte da literatura vai dizer que lobby é a defesa de interesses junto ao poder público de ordem financeira, que visem em alguma medida a obtenção de lucro por companhias empresariais, ao passo que a advocacy seria, portanto, a defesa de interesses de ordem coletiva ou pública, junto ao poder público. Há uma outra corrente que vai dizer que não importa tanto a característica do interesse, lobby seria a defesa de interesses dentro das instituições e advocacy o trabalho de mobilização, de engajamento, a criação de campanhas, seja para a promoção de interesses de ordem financeira, empresarial, seja para a promoção de interesses de ordem mais coletiva, como saúde, educação, meio ambiente. Então, essa divisão não é tão clara. É claro que, se nós tomarmos o conceito que você expôs, tem gente que diz que a advocacy seria o lobby do bem, né? Me parece que essa questão é menos importante. O que, de fato, do meu ponto de vista, vale enfatizar é que, seja lobby, seja advocacy, a gente está falando de participação política, né? E, nessa medida, participar politicamente com chances de efetivar de verdade as suas demandas, os seus pleitos, requer algumas habilidades muito específicas. Então, existe uma metodologia
para defender interesses com eficiência. Agora, isso é relativamente novo no Brasil, né? Assim, não é uma cultura no Brasil falar sobre advocacy. Talvez lobby sim, mas advocacy nem tanto. Assim, rapidamente, Pedro, tem algum exemplo que a gente pudesse trazer de fora do Brasil para cá? Falar, olha, isso funcionou lá, isso também poderia ser aplicado no Brasil? Ou então, podemos fazer isso no Brasil porque temos experiência fora do Brasil? Sem dúvida. Assim, desculpa, só bem rapidinho, nós estamos ali acabando, só para trazer essa clareza para a gente. Sem dúvida. A gente tem uma série de experiências no âmbito internacional, mas também no Brasil. Advocacy é uma palavra nova para uma prática antiga de se relacionar com o poder público, né? De levar as demandas da sociedade civil, de participar, como bem disse o Marcelo. No âmbito internacional, todos os tratados internacionais da ONU, por exemplo, eles nasceram de uma participação intensa da comunidade internacional, de negociações, de uma disputa política, de visão de mundo. Por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1959 teve um tempo de 10 anos de conformação e de muito advocacy, de muita diálogo, negociação para se encontrar hoje a convenção que é mais assinada por todos os países do mundo, tirando os Estados Unidos, que protege a criança de forma especial, né? A criança de 0 a 18 anos para a ONU. Então, todos os tratados internacionais são fruto desse diálogo, dessa disputa de visões de mundo, dessa negociação para se criar uma norma que valha para todos os estados, nação no mundo inteiro. Agora, Gerson, eu vou provocar aqui, mas para a gente começar o próximo bloco. Podemos dizer que o Child Fund é uma grande organização que atua na área do advocacy, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Segura aí que nós vamos fazer assim, um rápido intervalo, uma rápida pausa para o nosso tradicional café. E enquanto isso, envie a sua dúvida, opinião ou crítica e aproveite para visitar o site da Child Fund na internet e nós voltamos já. E já estamos de volta com o nosso programa Advocacy, né? Hoje conversando sobre o que é Advocacy. Quer conversar conosco? Então mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984. E eu quero começar aqui perguntando para o Gerson. Gerson, a Child Fund recebeu um prêmio, há algum tempo atrás, como sendo uma das melhores organizações para se fazer doação no Brasil, não é isso? Isso mesmo, nós estamos entre as organizações com maior transparência, credibilidade, governança, propósito. Esse tem sido o nossa grande missão. Agora, isso vem fácil, né? Não. Vamos conversar. Isso tem a ver com os programas, com a gestão da organização. É verdade. Nós operamos em 60 países, nós estamos em Belo Horizonte, próximo de academias muito boas, como a Fundação Dom Cabral, na qual nós temos uma profunda aliança estratégica com a PUC. Então, nós nos integramos com o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil num processo de total integração para crescimento. Então, nós realmente hoje chegamos nessa posição por conta de muito compartilhar conhecimentos e trazer as boas práticas que são feitas ao redor do mundo no cuidado da criança, adolescente e jovem, principalmente na salvaguarda das crianças. Nós falamos aqui no início, você tem uma longa experiência no mercado, no mundo corporativo, no mercado, né, na empresa. Isso tem sido utilizado, é possível utilizar, ou seja, esse conhecimento, essas ferramentas, que ferramentas que você trouxe ou que é possível trazer para a gestão dessas organizações que atuam na área do advocacy ou mesmo do atendimento direto a crianças? Então, James, rapidamente a gente precisa entender que nós temos 5 pilares nessa conversa. O primeiro pilar é o propósito, é a sua ideologia, é a sua causa. Então, o Child Fund trabalha com a prioridade de Jesus, que é trabalhar e cuidar da criança. Então, esse propósito, ele já tem um engajamento muito forte. Segundo, você precisa ter as melhores práticas de governança, atender todas as boas práticas de transparência, as boas práticas de prestação de contas. Afinal de contas, nós gerenciamos recursos que vêm da sociedade civil.
Terceiro, nós precisamos ter uma área de mobilização de recursos, porque recurso não é só dinheiro, recurso é o talento que está disponível, alguma coisa de infraestrutura que também pode ser compartilhada. Então, esse é outro pilar. O outro pilar é a área de administração, finanças, área jurídica. E o pilar mais importante, no nosso caso, é o desenvolvimento social. Então, no desenvolvimento social, nós trabalhamos com o diagnóstico da comunidade onde as crianças estão. E lá nós vamos trabalhar entendendo as necessidades das crianças. Vamos trabalhar com gestão de projetos sociais. Esses projetos têm que ter impactos e são medidos, são monitorados. Temos que trabalhar com as melhores metodologias e, por que não dizer, tecnologias sociais de intervenção que realmente asseguram o resultado. Temos que trabalhar muito forte com os indicadores de impacto. Isso tudo existe no mercado corporativo, isso existe no poder público. O que nós precisamos é customizar, aclimatar, trazer e endereçar de forma bem produtiva para o terceiro setor. Agora, Gerson, aliás, Marcelo, pensando aqui na fala do Gerson, assim, da organização, da forma como a organização atua, né, até porque eu estou vendo aqui, para receber um prêmio, tem que estar muito bem estruturada, organizada na gestão, enfim, em todas as áreas da organização, né, Gerson? Mas se nós pensamos em termos de advocacy, que o resultado final que se pretende é isso que a organização lá faz, né, assim, de que forma que se tem uma ação de advocacy, acompanhando as ações do poder público, por exemplo, através de organizações como a de vocês aqui, e que isso não se torne apenas um ativismo, mas que efetivamente se traduza em resultados numa organização como o Child Fund tem feito. Acho interessante fazer uma comparação aqui com o mundo jurídico, já que tocamos o mundo corporativo e o programa tem como mote essa questão jurídica, né? Sim. O direito, ao longo dos anos, foi se estruturando para criar um certo equilíbrio entre as partes dentro do processo, através de regras fixas para o encaminhamento das demandas dentro do judiciário. Já a política é um campo totalmente aberto, sujeito a influências de toda a ordem. E as organizações do campo social muitas vezes têm de lidar com os resultados que a política produz, em termos de saúde, de educação, com as políticas públicas na ponta. Então, para se relacionar com o poder público, a metodologia de advocacy, que, como eu dizia antes, potencializa as chances de concretizar agendas apresentadas ao poder público, envolve algumas macroatividades, como, por exemplo, o mapeamento de todas as proposições legislativas e de todas as políticas públicas que estejam em tramitação ou em desenvolvimento no âmbito do poder público. O mapeamento correto dos seus stakeholders ou dos seus interlocutores, quem realmente pode defender ou implementar aquela agenda que a organização defende perante o poder público. Quem influencia os tomadores de decisão, como se relacionar com eles de maneira legal, ética, mas eficiente. Como criar uma estratégia para a defesa de interesses, considerando as dinâmicas dos órgãos públicos, os regulamentos, os fluxogramas, todo o processo decisório que se estabelece normativamente. E, além disso, na linha do que você dizia antes, como medir os resultados desse trabalho, porque nós não estamos falando de uma atividade com uma capacidade de mensuração objetiva, clara, né? Mas existem sim alguns indicadores que demonstram a efetividade dessas articulações, desses esforços, e é possível implementá-los, sim, sem dúvida. Agora, assim, uma perguntinha rápida, porque, aliás, um comentário rápido, até porque eu gostaria aqui de fazer emendar com uma pergunta para o Pedro. Você falou aí que o mote do programa é o jurídico, realmente. Tudo isso tem previsão legal, né? Quer dizer, a participação da sociedade no controle, nós falávamos aqui outro dia, da administração pública, a forma de participação da sociedade para construir políticas públicas, enfim, transparência, etc. Desde a Constituição da República de 88 até normas, às vezes, de conselhos setoriais do Executivo,
tudo aí prevê a participação da sociedade, né? Quer dizer, é um aspecto jurídico, tem previsão legal. Agora, eu aproveito aqui a sua fala para te perguntar também, Pedro, o seguinte, tem um momento hoje tão assim, de descrédito, assim, parece que nós não cremos em muita coisa, a população está difícil de ser mobilizada, ou às vezes é mobilizada um pouco sem objetividade, meio sem liderança, são lideranças. Como é que faz para a população envolver num processo como esse, né? Assim, vamos ali defender ideias, projetos que são coletivos mesmo, não tem uma bandeira partidária, por exemplo. Como está sendo esse processo? Olha, essa é uma pergunta muito importante para que as organizações da sociedade civil entendam que não é somente defender uma causa, é comunicar bem essa causa para o grande público. Porque as pessoas precisam sentir empatia, se relacionar com essa causa e entender a importância, por exemplo, de uma mudança legislativa ou de uma mudança de política pública para a vida dela. E isso demanda um esforço de comunicação muito grande. Por isso, por exemplo, no Alana, nós produzimos filmes que falam sobre o direito da criança ao brincar, ou o direito do adulto de ter cidades que possam ser mais humanas, né? Que possam tratar o ser humano de forma um pouco melhor, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, como, por exemplo, Tarja Branca. A gente lançou outro filme sobre o começo da vida para mostrar a importância dos primeiros 6 anos de vida de um indivíduo e a importância não só para esse indivíduo, para o desenvolvimento dele, mas para toda a sociedade. Porque quando a gente investe na infância, a gente está investindo no país inteiro. A gente vai ter certamente uma força produtiva, um desenvolvimento socioeconômico melhor. Então, estratégias de comunicação são fundamentais numa atividade de advocacy. É fundamental que a gente possa aliar tanto o acompanhamento parlamentar, por exemplo, ou de políticas públicas, a uma grande estratégia de comunicação para envolver as pessoas, mobilizá-las, porque no fim, advocacy, a etimologia da palavra é bem interessante nesse sentido, é dar voz. É permitir que causas sociais ganhem voz. E para ganhar voz, a gente precisa juntar novas vozes, juntar diferentes perspectivas, ouvir, dialogar com a sociedade, envolver as pessoas, né? Colocá-las como protagonistas dessas transformações sociais, dando voz a quem não tem voz, por exemplo, a criança, que é considerada a infância, né? Que é infante, aquele que não tem voz. Então, a advocacy, ele traz esse conteúdo de dar voz àqueles que ainda não têm voz no espaço público, na coletividade, em políticas públicas e legislativas. Aliás, Gerson, tem um versículo bíblico que fala até nisso, né? Abra tua boca a favor do mudo, como está falando o Pedro aqui, a favor desse que não tem voz, né? E precisa de ter fundamento legal para isso, né, Marcelo? Porque, assim, a lei como um todo vem possibilitando a participação. Desculpa, eu estou falando, tem que ter fundamento legal para lembrar que, assim, é uma ação legal. Sem dúvida. É uma ação legal, né? E só fazer um comentário com relação àquela discussão referente à diferença entre lobby e advocacy. Essas pessoas que carregam malas de dinheiro, que compram tomadores de decisão, não fazem sequer lobby, são chamados de lobista pela imprensa, mas cometem crimes. A atividade de lobby é regulamentada em muitos países, no Brasil ainda não. Mas independente da regulamentação, ela é plenamente legítima e legal e, em geral, a população como um todo desconhece esses mecanismos de participação política que a nossa institucionalidade coloca, não só para o público em geral, mas também para as organizações da sociedade civil, como as audiências públicas, as consultas públicas e por aí vai. Eu ia até provocar um pouco nessa questão, porque, por exemplo, isso, para você que está numa organização que é assim, fora do Brasil há muitos anos, depois veio para o Brasil, se verifica isso? O olhar de uma organização estrangeira no Brasil. Não, se bem que o Thiago Fund é brasileiro, né? Ele é brasileiro. Assim, qual que é o olhar para isso? Há mesmo espaço? Isso tem acontecido? É legítimo? Tem realmente trazido resultado? Tem sim. Eu acho que nós, quando ficamos dentro da cultura brasileira, e o Child Fund dentro desses 60 países, ele é diferenciado porque ele é brasileiro, ele tem um conselho local, ele obedece todo o marco legal brasileiro, então nós somos puramente brasileiros. Então nós temos sim essa, digamos assim, essa legitimidade de trabalho. O que nós precisamos sempre fazer é levar, como o Pedro disse, a voz no tom correto, né? Então, quando nós operamos em várias regiões do Brasil, nas regiões de extrema pobreza, então, quando nós estamos lá, nós temos que conscientizar aquela região de como ela deve praticar o advocacy, porque o advocacy todo mundo tem que participar.
O advocacy ele está em todo lugar, não importa a geografia. Então, quando nós... E nem a esfera de poder, né, gente? Não é só em Brasília que acontece isso. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a constituição de uma fila de prioridade em qualquer banco, em qualquer prefeitura, em 5.565 municípios, é uma lei de 2000. Então, qualquer cidadão, uma grávida, uma pessoa de idade, tem que exigir que aquela prefeitura tenha uma fila de prioridades. Ele não pode, com 80 anos, ficar esperando todo... Então, vejam o que é a prática do advocacy. O Child Fund trabalha muito com essa prática do advocacy em regiões de extrema pobreza. E é muito importante levar esse comportamento, essa atitude de que o advocacy nós é que temos que fazer, não importa a geografia, não importa onde estamos. Agora, nós temos que estar muito seguros, temos que ser exemplo. Ninguém que está desrespeitando lei pode levantar a sua voz para exigir advocacy ou luta de direitos dos outros. Bom, nós vamos fazer uma pausa para um intervalo, né? É a conta de tomarmos uma segunda xícara de café. Nós falamos aqui que já tomamos tantos cafés nesse programa e nós já voltamos. Enquanto isso, aproveite para conhecer o site do Instituto Alana. E que bom que estamos juntos nessa conversa. Já voltamos. E já estamos de volta conversando sobre o que é advocacy. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista e compartilhe. E sinta-se à vontade, pois o advocacy é nosso. E eu quero voltar aqui a esse bloco fazendo uma pergunta para o Pedro. Assim, como ser uma ilha de boas práticas nesse mar de desejos relativos chamado Brasil, né? Ou seja, sem eufemismo, como ser uma organização de credibilidade no Brasil, onde muito da corrupção tem um discurso de ação social e bem ao próximo? Olha, muito importante o que a gente chama de transparência radical. Para a gente ter credibilidade, na verdade, para exercer um protagonismo e liderança pública nos espaços decisórios do poder público, do Congresso Nacional, no Executivo, até mesmo no Judiciário, a gente precisa de transparência. Transparência das práticas, transparência do orçamento, transparência dos valores, uma clarificação de quais são os seus valores como organização. O que você traz para o debate público, né? Porque, no fim, a advocacy, e fico muito feliz com um programa como esse aqui na Rede Super, é a discussão sobre cidadania. É como a gente pode utilizar os nossos instrumentos institucionais do Estado para exercer um direito que vem lá da Constituição Federal de 1988, que é o direito de participação, de sermos cidadãos, de sermos ouvidos perante o poder público, de construirmos políticas públicas de forma coletiva. Então é muito importante que cada um possa assumir isso, mas de forma dialógica, de forma transparente e com valores republicanos. Né? O que é república? É a res pública, é a coisa pública, aquilo que é de todos. E o que é de todos é a sociedade, é o espaço público, são os valores e políticas coletivas. Então é muito importante que a gente tenha uma prática organizacional que realmente seja fundamentada em transparência, em valores republicanos e dialógicos. Ok, estamos assentados aí num bom fundamento jurídico, né? Inclusive. Agora, Marcelo, qualquer organização pode contratar os serviços da Pulso Público, é Pulso Público, né? Isso. E assim, quando a organização é muito pequena, recursos limitados, de que forma que ela também pode ter essa possibilidade de participar, ou até mesmo de ter aí uma conversa, uma parceria com a Pulso Público? Pois é. Quando eu resolvi empreender e fundar a Pulso Público, eu decidi fazer um recorte negativo, digamos. Então, existem alguns segmentos da economia com os quais nós não trabalhamos. Então, nós não atendemos fabricantes de armas, fabricantes de bebida alcoólica, transgênicos, agrotóxicos, e existe uma lista de setores com os quais nós não nos relacionamos, mas o foco da nossa atuação são as organizações do campo social e, evidentemente, que o serviço que nós oferecemos tem uma precificação adequada à realidade das organizações do campo social. Esse serviço é remunerado em valores muito altos
na realidade das grandes consultorias de Brasília, mas onde, enfim, eu trabalhei. Mas quando eu resolvi criar a Pulso Público, decidi fazer essa escolha, né? Decidi levar essa metodologia, essa forma de trabalho para as organizações do campo social, adequando a remuneração e a estrutura da prestação de serviço à realidade dessas organizações. Agora, Gerson, uma pergunta que até anterior que eu queria fazer para você, que tem a ver ali com a fala do Marcelo. A Child Fund tem parceria com organizações menores, locais, onde ela atua, não é isso? Isso. E como que essas organizações menores, às vezes assim, uma escolinha infantil na comunidade, assim, de que forma que ela pode fazer advocacy de maneira eficiente? Né? Assim, que às vezes falta conhecimento, enfim, é possível isso? Não, totalmente. Nós hoje, o Child Fund opera com 44 organizações sociais parceiras, são organizações da sociedade civil. Eu vou dar um exemplo a você, uma pequenininha, a gente falava agora há pouco, em Cariri Mirim. Fica lá no Cariri, na divisa do Ceará com Pernambuco. Lá nós temos os jovens, principalmente os jovens, atuando, conhecendo as leis, exigindo que as leis se cumpram. Inclusive, na última conversa com os jovens lá, eles estão fazendo um trabalho intenso para acabar com a compra do voto para as próximas eleições. Olha que coisa interessante, um advocacy na prática. Então, os jovens se reuniram, são jovens da nossa... o Child Fund tem 7.800 jovens no Brasil. E lá em Cariri Mirim a gente tem um grupo pequeno que faz parte da região do Ceará. E eles estão agora fazendo um empenho danado para que não se tenha mais a venda do voto. Então, esse é um exemplo prático. Nós temos as crianças lutando, pedindo que os terrenos baldios sejam transformados em jardins, que tenham praças, mobilizando os idosos, mobilizando a prefeitura para fazer, num terreno abandonado da prefeitura, um campinho de futebol que eles tanto gostam. São crianças de 7 a 14 anos aprendendo a dizer: nós temos direito a brincar, como disse o Pedro, e nós temos que lutar por isso. Eu acho que está vindo uma geração nova no Brasil e que está aprendendo que ela tem realmente poderes, ela está empoderada. Então, e aí nós temos as crianças de 0 a 6 que não têm a sua voz, mas a comunidade está lutando por eles. A família está aprendendo. O grande eixo na visão do Child Fund para mover o advocacy para um futuro no Brasil e no mundo está na juventude. Agora, mas na linha do que você está falando aí, se você hoje olha o que é a atuação o que é advocacy hoje, considerando até mesmo essas organizações pequenas, ou talvez principalmente elas, se olharmos para um passado recente, até um passado mais remoto, o que mudou, você acha? Houve uma mudança significativa? Se a gente olhar para o futuro, assim, o que nós temos que continuar, qual a mudança que tem que continuar sendo empreendida? Qual que é a sua leitura, assim, em termos de tempo? Primeira coisa, o advocacy tem que ser feito nas leis existentes. Então, a Pulso tem todas as leis que estão publicadas. Exemplo, Maria da Penha. Então, todas as cidades do Brasil têm uma lei. O que nós precisamos fazer? Que essa lei seja cumprida. Os meios de comunicação são fantásticos. O WhatsApp hoje mudou a história, tanto que nós vimos o que aconteceu agora com os caminhoneiros, o que vai acontecer nessa próxima eleição. Pelas redes sociais, né? As redes sociais. Então, as redes sociais hoje é um mecanismo para a gente dizer, ela é do mal, mas ela é do bem também. Então, dizer, olha, isso aqui tem que se cumprir. Primeira coisa, usar esses mecanismos, e os jovens são os bambambam nessa história. Segundo, tem leis que estão sendo desenvolvidas, e nós temos que participar de audiência pública. Nós podemos hoje mandar a nossa contribuição, ou nós podemos, no caso, provocar o nosso candidato através de mídia, não podemos? Exatamente. Não acontece isso, Marcelo, Exatamente. hoje? Vamos pegar o candidato aí da região que nós estamos e exigir que ele exerça o que ele realmente prometeu quando nós exercemos o poder mais republicano, que é o voto. Então, segundo, eu quero trabalhar com as mídias. Um dos momentos são esses, que são os momentos da aprovação das leis. Terceiro, eu preciso fazer campanhas locais. Eu preciso me mobilizar com coisas pequenas da minha realidade
e eu tenho que promover as campanhas locais. E, por último, eu tenho que trabalhar de forma integrada com o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Tem uma coisa muito importante na visão do Child Fund do Advocacy: cumprir a lei, exercer influência na aprovação da lei, fazer as campanhas necessárias para as duas coisas e, por último, integrar os três poderes. Não tem como exercer transformação se o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil não estejam juntos. O Child Fund é muito grato ao Pulso, que nos ajuda muito com as informações. Ele tem nos dado um radar aonde a gente pode caminhar seguro no exercer da luta dos direitos. Ou seja, não é um ativismo, né? Mas eu queria fazer aqui um comentáriozinho para todos nós. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos ter que voltar, né? Vai ser de novo para nos convidar e procurar o Gerson. Porque a gente acaba que o tempo fica um pouco curto. Eu queria deixar uma perguntinha aqui para nós três, para vocês três, perdão, falarem rapidamente, né? Assim, quando nós falamos de advocacy, sabemos que o programa nosso tem um grande número de pessoas que são ligadas às organizações sociais, a igrejas, assim, estudantes de direito, a população de uma forma em geral, mas uma boa parte é também ligada a essa área de advocacy, das organizações, etc. Qual o conselho que vocês deixam para esses nossos parceiros aqui do advocacy? Assim, que livro que ler, que capacitação buscar, que estratégia adotar? Rapidamente, o que nós podemos deixar aqui de recado? Eu queria, inclusive, complementar a minha resposta anterior, dizendo que, além da Pulso Público, o Pedro e eu empreendemos, junto com outros colegas, uma iniciativa chamada Advocacy Hub, que é um coletivo de profissionais que trabalham com isso. Nós criamos já há mais de um ano, né, Pedro? E já formamos algumas turmas. Então, a missão desse coletivo é levar essa capacitação em como fazer advocacy. Algum livro a sugerir? A literatura no Brasil ainda é incipiente. Sim. A maior parte das construções teóricas a respeito, das pesquisas feitas, ocorreu fora do Brasil. Mas na internet é possível encontrar alguma coisa. E tem a nossa colega também, cofundadora do Advocacy Hub, a Daniela Castro, que escreveu um livro excelente com dicas, com estratégias de advocacy, que a gente deixa aqui também como sugestão. E as organizações internacionais como a CDE, ONU, etc., costumam publicar algumas cartilhas de advocacy. E o mais importante nisso, né, é não ter medo de política. Infelizmente, a política tem ganhado uma conotação tão ruim na nossa sociedade, como você falou, né, de desesperança, mas a gente não pode ter mais medo de política. A gente precisa ocupar a política. As gerações mais jovens, a gente tem que ocupar a política, permitir que essas vozes das pessoas que supostamente não têm voz como a criança, têm que ser ouvidas, porque elas têm vozes. Jovens e crianças têm sim vozes. A gente, como adulto, como instituição pública, como Estado, a gente tem o dever de ouvi-los. E é um dever constitucional do artigo 227, que colocou a criança como prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado. Então é nosso dever moral e constitucional ouvir essas crianças que supostamente não têm vozes, mas elas têm sim vozes, mas são silenciadas. E não a só gente que precisa ouvir, né? Todos os segmentos da sociedade. Exato. Quanto mais gente participando da formulação das leis e das políticas públicas, melhores leis e melhores políticas públicas nós teremos. Não, eu sim, está falando da criança, mas outros segmentos, todos os setores, todos os segmentos, os mais vulneráveis mais ainda, né? Então, como nós estamos num ambiente cristão, eu recomendo a Bíblia e recomendo as ordenanças de Deus. E nós trabalhamos com criança. Criança, ela é prioridade de Jesus no tempo que ele esteve conosco. Em primeiro lugar, ele disse, não embaraceis, deixar vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Isso é uma ordenança, nós temos que lutar, porque quando nós lutamos por essas crianças, nós estamos cuidando do reino. Segundo, se quiserdes entrar no reino dos céus, terá que voltar a ser uma criança. E aí vem uma das frases, para mim, das mais importantes. Se fizerdes a um deles, façais a mim. Então, nós cristãos, e o Child Fund tem o apadrinhamento, onde você pode apadrinhar uma criança, nós trabalhamos com as ordenanças de Deus. E essas ordenanças estão muito claras. Criança é prioridade de Jesus. Deixar vir a mim, se fizerdes a um deles, façais a mim.
e se quiseres entrar nos céus, tereis que ser como a criança. Eu acho que para nós, como cristãos, essa ordenança. Tecnicamente, muito site, o Hub, eu também quero fazer parte. Eu estou aqui agora e é muito interessado e vou sair daqui com a assinatura do Pedro e do que nós vamos fazer parte. Mas, para nós, ordenança de Deus é tudo. O mundo só vai ser melhor se nós lutarmos para os que não têm voz, Pedro. Verdade. Agora, acho que uma palavra que fica para todos nós, assim, a partir dessa nossa conversa é advocacy, ou lobby, não é que está errado, né, Marcelo? É como se faz e qual que é o propósito disso que você tem que avaliar. E lembrando, isso é muito importante dizer para você que está nos acompanhando, isso está tudo previsto em lei. Né? É a democracia, o próprio exercício da democracia. Acho que é importante pontuar isso nesse momento do país. Lobby, advocacy, feito da maneira correta, é o exercício da democracia. E o exercício da democracia é o exercício da participação. E volto a dizer, temos o direito de fazer isso. Não é uma faculdade do Estado, ele não vai permitir que a gente faça, porque previsto em lei, acho que lembrou muito bem aqui o Pedro, tem previsão desde a Constituição, é constitucional, nos empoderou, estou falando nos empoderou nós, sociedade, organizada como organização, ou mesmo os vizinhos que queiram se mobilizar, quer dizer, a previsão na Constituição, a previsão na legislação federal, na legislação estadual, legislação municipal, os conselhos setoriais, eu acho que são uma forma de participação e de exercer também esse papel de advocacy de uma maneira muito intensa e oficial. Então, estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Ou advocacy, ou lobby, né, Marcelo? Exatamente. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Um prazer essa conversa tão boa, com tanta instrução para todos nós nesse nível todo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. O Gerson é nosso parceiro aqui, ele é convocado sempre a voltar. Muito obrigado, Gerson. E para vocês que estão aí nos acompanhando, nós chegamos ao fim de mais um programa e fica o convite, faça o seu advocacy. E vamos continuar essa conversa nas nossas redes sociais, no WhatsApp e por e-mail também. Aproveite para conhecer o site da Pulse Público Consultoria. Até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.